Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Reiniciando, né, um ciclo aí de preparação, de estudos, agora em 2023, com um cenário muito positivo à frente, já com uma pandemia praticamente superada, né? Hoje com avanços muito significativos, né? Vejo como muito difícil voltar àquele cenário que nós vivenciamos, e por outro lado, os concursos a mil, né, pessoal? Muitos concursos abrindo, muitas notícias de concursos a abrir, concursos grandes, federais, estaduais, enfim, muito alvissareiro, e vamos reiniciando, né, já aqui no comecinho de janeiro, com a nossa preparação no EMAGES. Na rodada 49, eu coloquei a prova de sentença cível do TJ Goiás, de 2022, então uma prova bastante recente, né, o pessoal, inclusive, está agora na fase da prova oral, né, então uma sentença consumerista, um caso bem interessante, várias questões processuais, também de mérito, envolvia basicamente, né, direito do consumidor e, claro, processo civil, um caso bem legal aqui para a gente resolver. Então vamos de logo aqui a ele, vou compartilhar com vocês o nosso slide, acho que já vai estar mostrando aí para vocês. Deixa eu só colocar aqui a apresentação em modo cheio. Então, o nosso caso, pessoal, tinha um examinador aí que gosta de uma NBA, né? Era Michael Jordan, a Stephen Curry e a LeBron James, né? A Michael Jordan, a Stephen Curry e a LeBron James aqui. Então, vamos à leitura aqui para a gente entender bem o caso. Deixa eu pegar aqui a marca-texto, já vamos destacando alguns pontos. Então, era a mãe, advogada, a filha menor com 12 anos, representada pela mãe, localizar, domiciliadas em São Domingos, e ajuizaram a ação na vara única da comarca de São Domingos, Goiás. Foi ajuizada em 29 de junho de 2020 uma ação ordinária de reparação de danos contra Sadigão Brasil Foods, era para ser a BR Foods, né, a atual Perdigão com a Sadia, né, ali por mais ou menos uns 10 anos, um pouco menos até, a Sadia e a Perdigão viraram a BR Foods. Na verdade, eu não sei quem comprou, né, tem participação estrangeira, mas é a atual BR Foods, Brasil Foods, né, que juntou essas duas marcas. E também contra o Mercadinho da Esquina, pessoas de direito privado, e aí se alegou que a primeira autora, em 2 de janeiro de 2020, teria adquirido do Mercadinho, no estabelecimento na cidade de Goiânia, um pack contendo aqui 3 potes de molho madeira dessa marca, fabricado pela Sadigão, disponibilizados em embalagens foscas e herméticas, então não dava para saber o que tinha exatamente dentro, né? Em cuja qualidade acreditava por já ter utilizado antes, e também por publicidade em massa, na qual o produto era apresentado como produzido no mais rígido controle de qualidade e higiene, com ingredientes totalmente naturais e saudáveis. Manhã seguinte, ela saiu para assistir a aulas, não se antes preparar o almoço da segunda autora, sua filha. Deixou no interior do micro-ondas arroz, feijão, salada, tomate, bife, que foi regado àquele molho madeira. Ao retornar para casa, no final da tarde, era um sábado, ela teve aulas o dia todo, nós vamos ver que ela era concurseira aqui da magistratura estadual, foi preparar a própria refeição e depois de fritar alguns bifes, ao tentar temperá-los com o mesmo molho, sentiu dificuldade para sacá-lo da embalagem. Para seu completo espanto, dele saiu um bratáquio, que eu particularmente não conhecia o nome da biologia, né? Mas bem conhecido como perereca, causando total repugnância. Ela disse que dormiu depois de comer um sanduíche e acordou às 4h30 da manhã pela filha, segundo a autora,
que tinha um quadro de febre, vômitos, diarreia, dores abdominais, foi levado a uma urgência pediátrica ali em Goiânia, onde moravam à época, e diagnosticada com infecção alimentar. E isso durou, né, com uma internação de 5 dias. Depois disso, a menor passou a apresentar um quadro de tosse, dor de garganta, e se constatou que ela tinha contraído no hospital Covid-19, se supunha, né, no hospital. E aí, pessoal, em relação, ainda não vacinada, que ainda segue o relatório, sobre o chat aqui, exatamente, Otávio, vulgo sapo também, né? Cleusa, que nojo, nem fala, Cleusa, isso acontece, né? Brataque é o gênero, Otávio. Depois eu fui pesquisar o termo aqui, mas eu nunca tinha escutado, né? Não vejo biologia desde o segundo grau. Ainda não vacinada, a segunda, e aliás, né? Isso é, até era algo compreensível, porque não existia vacina à época, né? Mas eu não sei se, eu acho que o examinador, não sei se ele se deu conta disso. Mas, enfim, na data dos fatos, né? Segundo a autora, teve quadro, só lembrando aqui, né, pessoal? O fato aconteceu em 2 de janeiro de 2020. Então, nós não tínhamos ainda vacina da Covid. Ainda não vacinada, teve quadro grave, permaneceu 12 dias em UTI, depois teve alta, tratamento em casa, fisioterapia respiratória, deve prosseguir por prazo indeterminado, por isso que ela pediu uma tutela antecipada. Se mudaram para São Domingos, melhor condições de tratamento a menor. Em virtude do ocorrido, pediram a condenação solidária dos réus. Quanto à primeira autora, ou seja, a mãe, foram pedidos danos materiais, quais sejam 2.500 em relação a remédios comprados para tratar da filha, despesas hospitalares foram cobertas, então ela não pediu, só pediu dos remédios. R$ 1.000 por ter perdido 2 meses de cursinho preparatório para concurso. Ela estudava aqui no Imagens, né? O examinador não colocou porque ficaria chato, né? Mas ela perdeu 2 meses de aula aqui no nosso programa Play de Imagens, e aí pediu uma reparação, né? Mas é mais em conta, né? 2 meses dá menos do que isso, pelo menos, né? Mas enfim. Disse que não pôde frequentar, pediu também 12,50, que era o valor do produto, e aí disse que veio com vício de produto. Também pedira danos morais 50 mil por ter adquirido corpo estranho, saúde exposta a perigo. Também pediu dano por desvio produtivo, indenização no valor de 10 mil, perdeu tempo com a doença da filha. Dano por perda de oportunidade, deixa eu fazer um curso para magistratura, que estava marcado ali para o mês de janeiro, para o qual estava se preparando intensivamente desde 2017, com grandes chances de ser aprovada. Para a segunda autora, ou seja, a filha, nós tínhamos danos morais no valor de 300 mil, consequências físicas, né, da ingestão, ter contraído Covid, ficou hospitalizada, também danos estéticos, valor não inferior a 50, por ter ficado com manchas roxas pelo corpo em virtude das injeções, ainda por ter perdido 6 quilos durante o tratamento, obrigada a se submeter a fisioterapias respiratórias para não ficar com sequelas pulmonares, e também pediam correção, juros moratórios e remuneratórios, né? Que não são cabíveis, mas enfim, tinham pedido para análise, né? Juntaram documentos, demonstrando estar a primeira autora em curso preparatório, o pagamento do curso, estar a autora inscrita no concurso para magistratura e eliminação pela ausência, as notas fiscais de aquisição dos remédios e das embalagens do produto, prontuário médico, recomendação para o tratamento, fotos com destaque para manchas arroxeadas nos braços e barriga. Foi requerida e deferida a gratuidade da justiça, né? Hoje o nome no CPC, em favor de ambas as autoras. Vem assim liminar para obrigar as duas a arcarem solidariamente com as despesas de fisioterapia até o final do processo, sob pena de multa diária, cumprida apenas pela primeira ré, embora ambas tenham sido intimadas, mas a obrigação é solidária, né?
É, e aí tivemos a citação. Primeira requerida apresentou contestação. Preliminarmente, ela alegou uma incompetência, porque a ação deveria ter sido proposta no foro do domicílio do réu, São Paulo, ainda em Goiânia, onde os fatos aconteceram. Só se mudaram depois dos fatos para São Domingos. Decadência do direito de pleitear danos materiais, nos termos do artigo 26, pois é apresentado pedido mais de 30 dias depois. Ilegitimidade para figurar no polo passivo, porque se houve dano não foi de sua responsabilidade, mas de quem vendeu o produto, então seria do comerciante, que não deve ter armazenado adequadamente, e impossibilidade dele de consórcio ativo, porque os pedidos e causas de pedir seriam diversas, além de que seria necessária a nomeação de curadora, segundo autor, em razão da menoridade, e a primeira autora estaria envolvida em nome próprio na ação. Necessidade de trazer ao polo passivo atacadista para quem os produtos foram vendidos e que seria responsável por eventual contaminação. Quanto ao mérito, ela afirmou que não pode ser responsabilizada, pois não colocou o produto no mercado, cuidando-se de bonificação dada a revendedores, que por sua vez faziam uma promoção pague um, leve três, de modo que só um frasco era pago, os demais saíram de graça, o que impede caracterização da relação de consumo. Também se alegou aqui responsabilidade. O Otávio colocou aqui, a pandemia começou nessa época, exatamente, Otávio. A prova TJRS, cancelada em 2020, ia ser 27 de março, exatamente, foi bem nessa época, né? Ela começou em março de 2023, de 2020, eu lembro bem, porque eu estava, em março eu estava viajando, peguei toda uma viagem curta, mas foi quando eclodiu ali a época a pandemia nos Estados Unidos. Eu estava viajando, tinha uma viagem, eu e minha esposa, nós ficamos lá 5 dias quando chegou a pandemia. Inclusive, a gente tinha um passeio de navio que eu não embarquei. No dia que eu cheguei, na noite anterior, o governo americano tinha recomendado que não se embarcasse em cruzeiros e estava mantendo em pandemia de 14 dias as pessoas. Foi nisso, né, da pandemia. E logo, né, quando eu voltei para o Brasil, pouco depois, começou a estourar aqui no Brasil. E a nossa viagem, né, a gente já teve que ficar bem recluso, né, enfim. Mas a gente foi no iniciozinho de março, que ainda não se tinha nenhum tipo de recomendação contra a viagem, nada. A gente até na época estava começando a sair da China, né, com algumas notícias. Já tinha, né, notícias da China, mas enfim, foi bem nesse começo, né? Eu estava em janeiro de 2020, pandemia no Brasil não existia, bem na verdade, né? Na China começou em novembro, dezembro de 2019, exatamente. Responsabilidade de terceiro seria o revendedor, o culpado, o comerciante, e também da própria consumidora, uma vez que ela encontrou corpo estranho, não seria capaz de gerar nenhum dano, que a infecção alimentar decorreu de ter ingerido alimentos preparados muito antes da ingestão, culpa exclusiva, né, do consumidor, alegação, ocasionando proliferação de bactérias. Diz não ter causado qualquer dano à primeira autora, que nem chegou a ingerir o produto, caluniosamente diz ter feito mal à filha, não há desvio produtivo ou perda de uma chance, falou que a autora procurou administrativamente, via saque, somente para pedir pagamento imediato de 300 mil a título de indenização, que foi negado, deixou de fazer concurso por medo de reprovação, porque não estava bem preparada, e também falou que os danos materiais não existiriam, não teriam sido provados. Ainda quanto segundo a autora, não pode, a filha, né, não poderia ser responsabilizada pela doença gastrointestinal, muito menos por ter contraído a COVID por conta da pandemia, inexistência de danos estéticos, a sequela seria limitada ao pulmão, pediu a revogação da liminar, improcedência da ação, que eventualmente valores indenizatórios não superassem 5 mil, só com correção monetária e não de juros a partir do trânsito em julgado
da sentença. Também apresentou pedido contraposto, pelo qual pretendia indenização por danos morais. Falou que a autora, a mãe, fez publicações em suas redes sociais denegrindo a imagem da empresa. Falou em fabricante de venenos, engarrafadora de sapos. Foi pouco, né? Causando abalo à sua imagem perante consumidores, pedindo indenização no valor de 100 mil. Juntou os prints das publicações. Segunda requerida permaneceu inerte, então revel, era o mercadinho, né? Após a réplica à contestação, teve audiência, a proposta de acordo foi recusada, depoimentos de duas testemunhas pela autora, que se limitaram a falar que ela ficou extremamente abalada com a doença da filha, frequentava o cursinho preparatório por aproximadamente 3 meses, estando empolgada com a possibilidade de se tornar magistrada. Convenhamos, né, pessoal? 3 meses de estudo, é que ela falava, né, de 2017, mas a prova era de que ela tinha 3 meses de estudo, né? A chance não era uma chance minimamente real, né? Então esse era o grande ponto. Nem tinha chance para perder, exatamente, né, Cláudia? Ela podia perder a chance de fazer a prova, mas a gente sabe, né? 3 meses de estudo não é o suficiente para uma prova dessas, né? Um juízo aí de razoabilidade. Alegações finais reafirmaram as teses desposadas. Timado, MP manifestou não ter interesse nos autos e esse era o relatório. Perdeu a humilhação, né, Cleusa? Exatamente, ela tinha que agradecer, né, Cleusa? É, eu lembro quando comecei a estudar, resolvendo prova em casa, e era 30, 28, e assim vai, né? A gente sabe bem como que é, né, pessoal? Então vamos lá. Como que eram os tópicos aqui dessa sentença e como que a gente os resolvia? O relatório era dispensado pelo enunciado, na fundamentação, nas preliminares, tendo uma preliminar de incompetência, sugiro sempre começar por ela. Teve gente que isso tem alguns que até fazem isso na prática. Primeiro analisar questões processuais pendentes. Então, não tinha sido decretada a revelia, começa decretando a revelia. Pessoal, eu penso que se isso eu faria antes da sentença, mas eu, como juiz, se eu não sou competente, eu não sou competente nem para decretar a revelia, né? Então, eu, particularmente, acho que o mais técnico e lógico é começar sempre pela incompetência do juízo, qualquer que seja a questão processual que deva ainda ser analisada, tá? Analisar a JG, analisar pedido de prova, de dilação probatória. Se o juiz tem questão processual pendente na prática, no despacho senador ele costuma fazer. Claro que acontece de ficar na sentença. E quando fica na sentença, para mim, primeiro eu examino questão de incompetência, tá? Mas nem todo mundo pensa assim, tá? Então, eu não chegaria a descontar nota, né? Acho difícil que alguém desconte nota em concurso, mas eu chamo sempre atenção nas correções, porque para mim é o mais técnico e lógico, né? É, Incompetência do juízo era aqui de ser afastada, exatamente, Otávio, né? Competência, o juiz examina a sua própria competência, ele ele não é competente para nada. Então, logicamente, a primeira coisa que ele deve analisar. E eu sempre que eu tenho uma liminar, por exemplo, na época da pandemia, da época das eleições, eu fiquei no plantão do segundo turno, né? E teve muita confusão. Eu estava de plantão. E assim, no plantão vem uns pedidos meio esdrúxulos, né? Recebi muito pedido ali. Mas, em suma, a primeira coisa que eu paro e penso é: claro que se é um pedido que tu tá acostumado a analisar, tu não pensa nisso, porque tu já sabe, né? Tu já bate o olho, tu sabe. Mas quando vem um pedido diferente, com réus diferentes, eu já penso competência e muita coisa, né? Que, inclusive, depois falando com os colegas, pá, eu analisei isso, nem me dei conta. Não havia competência, né? Então, a primeira coisa que o juiz deve analisar. Aqui a Cleusa disse que viu uma notícia que saiu meu nome, se declarou incompetente. Eu não vi, viu, Cleusa?
não vi nada, né? Não acompanho e não pesquisei nada, enfim, mas queriam contraparticulares, né? Então, não era da competência da Justiça Federal, né? Enfim, e nem da eleitoral, porque eu estava no plantão também da eleitoral, nem da eleitoral. Mas na eleitoral não veio. Esses pedidos vieram na federal, porque envolvia a rodovia federal. Imagina que agora tudo que aconteça numa rodovia federal vai ter que vai ter que ser da competência federal, né? Mata alguém numa rodovia federal é crime da Justiça Federal, então, né? Enfim, né? Mas é um raciocínio, né, que o juiz deve sempre fazer, que a gente faz, né, no exame de uma liminar, né? Mas também na sentença, claro que às vezes passa. Também o juiz assume uma vara e pega processos conclusos para a sentença. E aí ele vai analisar e dar, né? Ele pode até ter uma visão diferente do juiz que entendeu que havia competência, por isso não havia declinado, né? Mas em suma, né? O primeiro raciocínio que a gente faz, uma questão lógica e técnica também, né? É, aqui, pessoal, as autoras eram domiciliadas no ajuizamento da ação em São Domingos. Logo, o CDC, para facilitar o acesso à justiça, como nós sabemos, autoriza que o consumidor ajuize a ação no foro do seu domicílio. De modo que, pela regra especial do CDC, não havia nenhuma incompetência pelo fato da ré ser domicílio sediada em São Paulo, né? Ou o fato ter acontecido em Goiânia. O que importava era notar, né, que ela se mudou para São Domingos de Goiânia 3 meses depois, e a ação foi ajuizada mais tarde, né, bem mais do que desses 3 meses. Então, ela era domiciliada em São Domingos. Então, importante aqui indicar a base legal, né? Quanto à impossibilidade de formação, vocês viram que a ordem, né? Eu sigo essa ordem para mim é a mais lógica. Não era a ordem que foi apontada, né, na contestação, mas é o mais lógico para mim. Competência era a primeira, de fato, mas as outras eu organizei assim. Possibilidade, embora aqui, né, analisar a primeira denunciação da lide, legitimidade passiva ou ativa, antes não é nada, né, nenhum pecado grave, né? Mas para mim o lógico é competência, depois formação litisconsórcio ativo, legitimidade passiva e outras, né, questões processuais, aqui tinha denunciação da lide, pedidos contraposto. Então, quanto à formação de litisconsórcio ativo, pessoal, como que, né, aqui ninguém acolheu, é interessante, né, que muitas vezes, né, os alunos não acolhem, mas não fundamentam adequadamente, ou não apontam os dispositivos legais, magistério jurisprudencial e perdem muitos pontos, né? Então, tem algumas preliminares mais fáceis, outras mais difíceis, mas mesmo as fáceis tem que indicar dispositivo legal, tem que explicar bem, argumentar bem, né? Como que nós analisamos essa questão do litisconsórcio ativo? Em primeiro lugar, artigo 113, cuida lá do litisconsórcio e admite quando houver conexão entre a caso de pedir ou pedido, que aqui no caso existia nitidamente, né? O fato era o mesmo. E a afinidade de questões dava para fundamentar tanto no inciso segundo quanto no inciso terceiro do 113. Afinidade de questões em pontos de fato e de direito, né? Então, bem era a forma técnica, né, de fundamentar a admissibilidade. E quanto à alegação de que a autora não poderia figurar com a filha, não tem nenhuma vedação legal, né? Quanto à necessidade de curador, o que vale lembrar, né, é que a filha é representada pela mãe, que os dispositivos legais pertinentes, e no caso não havia necessidade de nomeação do curador, porque a hipótese aqui que teria pertinência, né, seria de interesse colidente entre representante e representado. Aqui no caso não havia nenhum interesse colidente, muito pelo contrário. Então, não havia necessidade de nomeação de curador também, logicamente, não era réu preso, a outra hipótese, né, de 72 também não se fazia presente. No mais, o MP tinha sido intimado, né, e demonstrou não haver interesse nos autos, não identificou nenhum problema em relação à representação legal, né, e a defesa dos interesses da menor, como de fato não havia, né. Então, também poderia ser mencionado. Quanto à legitimidade passiva eh, da fabricante, né, do produto, a Sadigão, nós tínhamos que citar o CDC, o artigo 12, né? Ela, como fabricante, tem responsabilidade objetiva e solidária por eventual
vício ou fato, né, do produto, né, e aqui ela visivelmente era fabricante, não havia nenhuma controvérsia. Saber se ela efetivamente era fabricante, de todo modo, isso envolvia a teoria da asserção, né? Ou seja, analisamos em status assertiones, né, as alegações. Alegou que ela era fabricante e que era um problema de fabricação. Se isso era verdade ou não é questão de mérito. Então, nós reconhecíamos a legitimidade passiva. Em relação aqui, pessoal, a outra ré, Mercadinho da esquina, teve gente que reconheceu aqui a ilegitimidade passiva e gente que julgou o mérito improcedente. Outros julgaram procedente, como nós vamos ver. Mas o que que eu digo aqui, pessoal? Ah, Pelo espelho, essa é uma prova que saiu o espelho da banca, tá? Embora um espelho muito, muito mal, assim, entre aspas, né? Não digo nem mal feito, né? Para também não, não avacalhar, né? Mas leiam, né? Se alguém quiser pesquisar lá no site TJ, tá muito sintético, mas muito, 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 muito sintético, né? Quem sabe para não gerar, não dar margem para muita coisa, né? Para muita discussão. E deixou algumas questões em aberto, assim. Mas nessa em especial, eu diria, quanto à legitimidade do mercadinho, eu julgaria o mérito, tá? Por quê? Em relação ao comerciante, o artigo 13 do CDC fala que o comerciante ele tem uma responsabilidade que a doutrina interpreta como subsidiária. Quando? Quando não for possível identificar quem foi o fabricante, importador, enfim, da cadeia, né, até chegar nele, é, ou que é que importava aqui para o caso, quando ele não conservou adequadamente o produto, o que é bastante lógico. Aqui não tinha propriamente uma alegação para saber se era problema, tinha uma alegação da ré, né? Que era problema de conservação. Saber se era problema de conservação para dizer que a responsabilidade seria do vendedor, como alegava a primeira ré, é algo que dependia de análise das provas. Então, para mim, tecnicamente, não tinha nem alegação, até porque a ré era revel, né? E não era caso de reconhecimento da legitimidade ativa. Mas no espelho se colocou tanto no julgamento de procedência quanto da legitimidade passiva da ré Mercadinho, tá? Então, por isso que eu não coloquei aqui e julguei improcedente, como nós veremos. Mas pela banca daria para enquadrar ali, ou até porque é muito sutil. Mas para mim, o mais técnico, mesmo à luz da teoria da asserção, ela foi a vendedora, né? Se o problema foi de conservação, isso a instrução probatória quer dizer, né? E ela pediu responsabilidade de ambas, então eu, particularmente, não reconheceria, tá? Mas não descontei nas correções por isso, por considerar o espelho da banca. Denunciação da lide da atacadista, aqui o artigo 88 do CDC não admite. Primeiro que a ré nem dizia por que estava, né, indicando a atacadista, se era chamamento ao processo, se era denunciação da lide, mas o artigo 88, a teleologia, é de evitar delonga desnecessária na ação movida pelo consumidor. Então, tem um direito fundamental em jogo, né? Além da proteção do consumidor, também a duração razoável do processo. Então, a denunciação da lide aqui alargaria bastante a marcha processual, né? E o raciocínio aqui, né, em termos de razão da existência desse dispositivo legal, está na mesma linha de ideias que nós temos na denunciação da lide na responsabilidade civil do Estado, como nós vimos, né? Denunciação da lide para o servidor, que nós estudamos, né, no programa Play, e aí nós sabemos que ela é admissível lá, mas na prática é quase sempre recusada. Aliás, eu nunca vi alguém que tenha acolhido, né? É, por quê? Porque vai atrasar a marcha processual. A gente até cogita na aula, né, de algumas hipóteses, que em tese seria possível falar em não delonga processual. Mas aqui, evidentemente, haveria, né? E o artigo 88 é utilizado pelo STJ para não admitir denunciação da lide, né, em ações envolvendo direito consumidor. Então, não era de ser admitida,
eu enquadrei como denunciação da lide. Quem colocou como chamamento também tem doutrinador que fala que seria o mesmo raciocínio, né? Uma interpretação teleológica, né? Então, fato é que não poderia era admitir. Quanto ao pedido contraposto, pessoal, eu já e aqui, né, inclusive acho até que no espelho que ficou para os dois também, acho que ele colocou num e colocou no outro, sem muita explicação. Para mim, o caso não, ele até isso aqui colocou como inadmissível. No espelho, o examinador colocou como inadmissível. E para mim, eu na prática também não admitiria. Pedido contraposto, pessoal, nós sabemos que ele é admitido só quando tem base legal expressa. Por exemplo, o artigo 31 da Lei dos Juizados, o Juizado Especial, Lei 9.099, admite pedido contraposto. Nas ações possessórias, é o 556, né, do CPC, a ré pode pedir indenização, pode pedir a proteção possessória e pode pedir indenização. Então, lá nós temos base legal. E não existe nessas ações consumeristas, não tem nada no CDC a respeito, né? Então, faltava base legal para esse pedido contraposto. Era necessária a reconvenção, que tem disciplina própria no CPC, requisitos próprios, então não deveria ser conhecido o pedido contraposto. Mesmo sem a banca ter colocado, né, a possibilidade, eventualmente, de admitir, eu coloquei nos comentários, o STJ, ele tem precedente, não é aquele reiterado, mas tem precedentes, eu até coloquei nos comentários, em que ele admitiu conhecer de um pedido contraposto como se reconvenção fosse, com base na fungibilidade, instrumentalidade das formas, porque o novo CPC, como nós sabemos, exige ali a reconvenção, mas ela agora pode ser feita no bojo da contestação. Antigamente, né, pessoal, a reconvenção tinha que ser feita em peça separada, em peça apartada, não poderia ser feita no bojo da contestação. Agora pode, mas é ainda a reconvenção, tem disciplina própria, requisitos próprios. E aí, eu particularmente, numa ação que um consumidor move contra uma grande empresa, né, fabricante, admitir o pedido contraposto, não tem base legal, vou eu querer, né, uma multinacional sendo defendida em juízo, vou eu querer facilitar, né, um pedido contraposto para reconhecer como reconvenção, eu acho que aí assim, é demais. Eu acho que a forma aqui não tem motivo para ela ser ser flexibilizada. Mas daria para invocar esses argumentos e conhecer, tá? O que não podia simplesmente conhecer e não fundamentar na jurisprudência do STJ, na fungibilidade, né? Na instrumentalidade das formas, simplesmente conhecer sem analisar isso. Tinha que analisar. A banca, como eu disse, não admitiu. Eu não admitiria na prática, né? Não vejo por que, né? Se quiser, entra com a ação, né? Não tem nenhuma dificuldade para uma BR Foods entrar com a ação indenizatória contra a consumidora. Mas, para mim, é questão de defesa nos autos, né? E sem nenhuma técnica, né? E aí não vejo por que facilitar tanto as coisas para ela, né? Fosse um hipossuficiente, acho que teria outros fundamentos, quem sabe, né? Para dar uma flexibilizada maior. Mas eu apontei isso, que é o gabarito da banca, e eu apontei também, eu concordo com a banca, embora a banca não tenha mencionado, mas eu coloquei e nas correções eu considerei, tá? Quem analisou no mérito e trouxe à baila a jurisprudência do STJ, essa fundamentação, não descontei pontos. Mas para quem não disse nada, e tem perda de pontos. Pela banca, não sei nem se eles consideraram alguma coisa, tá? No mérito, pessoal, um cookiezinhos desses, né? Olha que beleza, que delícia. Prejudicial de mérito, decadência. Nós sabemos que no fato do produto, nós temos 5 anos, né? Quando o produto é defeituoso. Aqui no caso, claro que ele era defeituoso. A maioria dos candidatos e dos alunos afastou totalmente a decadência, mas a banca acolheu em parte. Por quê? Eu concordo com a banca,
mas é uma filigrana, tá? O que nós temos que ter em mente? Tinha pedido de restituição do valor pago pelo produto, 12,50, alegando-se vício do produto. E danos. Fato do produto é danos. Produto defeituoso que tem problema com segurança e causa danos ao consumidor. Teve danos. Para os danos, 5 anos, não há nenhuma dúvida. Quanto aos 12,50 que ela ninharia ali, né? E aqui, os 12,50 podem, quem sabe, ter levado alguém a não passar na segunda etapa, né, pessoal? Mas, claro que o que importa não é o valor, é o raciocínio jurídico. A banca disse, e aí eu concordo, que quanto aos 12,50 não é uma indenização pelo fato do produto. É como qualquer outro vício que leva a ou troca ou pedido de restituição, né? E aí tinha uma decadência parcial contra esses 12,50. Então, fui na mesma linha também aqui da banca, mas vários alunos, quem sabe até por já conhecer o espelho, enfim, ou porque raciocinaram bem também, não vou desmerecer quem acertou, mas foi uma minoria, isso que eu destaco, né? Um volume grande de respostas, mas a grande maioria afastou a prejudicial com base no artigo 27 e aí teve um pequeno desconto. Quanto à configuração, feita a análise da prejudicial de mérito, eu apontei aqui, isso, né, não tem no espelho da banca, o espelho da banca tá bem sucinto, como eu disse, mas bem sucinto, e o nosso aqui é bem detalhado, os comentários escritos, né, como a gente costuma colocar de maneira mais detalhada. A organização também, né? Nesses casos, mas para analisar a competência já tinha que ter falado da relação de consumo. O que eu faria numa sentença? Eu diria, pessoal, lá no início, né? Como se verá de maneira mais aprofundada na análise meritória, havendo relação de consumo, eu já afirmaria e remeteria a esse exame. Mas o caso evocava uma análise mais particularizada, porque tinha alegações da ré quanto à não configuração. Não era um ponto incontroverso. E aqui, por isso que eu começaria o raciocínio, inclusive na decadência também, né? Eu faria a mesma menção, e assim faz na prática, para colocar. Configurada a relação de consumo, como se verá de maneira mais detalhada no exame do mérito, ou seja, para justificar, né? Embora se também na prática já examinasse para depois do mérito falar em mais detalhes disso, é tudo na mesma sentença. Mas assim que eu diria, né, num tom mais perfeccionista. Mas na configuração da relação de consumo, nós tínhamos, logicamente, a primeira autora, não há nenhuma dúvida. Quanto à segunda autora, ela era consumidora bystander, né? Artigo 17 do CDC, que também era caso de mencionar. Então, não havia dúvida, né, da posição de consumidora da primeira autora e da consumidora por equiparação, bystander, da segunda autora, filha, embora não tenha sido ela quem adquiriu o produto. Quanto à alegação de que era compra um, ganha três, era bonificação para revendedor, nós sabemos que é um ganho indireto por parte das empresas, né? Então, isso não afasta a relação de consumo de modo algum. Logo, né, citei até precedente do STJ nos comentários escritos, logo, essa alegação não desfigurava a relação de consumo. Quanto à responsabilidade da res Sadigão, o que nós tínhamos que pontuar? Primeiro, configuração dessa responsabilidade objetiva dela, com os seus elementos. Nós tínhamos a conduta dela como fabricante, nós tínhamos o dano causado, né, alegado ali pela danos materiais, danos morais, perda de uma chance, e tínhamos também o nexo de causalidade. Bem, né, inclusive não havia controvérsia aqui citei também nos comentários escritos, porque a ré ela não negou, ela não negou que era a fabricante, que não tinha como negar, né, nesses casos, todo mundo sabe quem é a fabricante, estava identificado, né? Ela também não negou que houve o encontro do bratáquio, né, da perereca lá dentro do molho, né? Ela também não chegou a negar isso.
ela negou foi a responsabilidade dela, né? Então a conduta dela estava bem demarcada, todos os elementos, a culpa não precisa, a responsabilidade é objetiva, claro, então eh, todos os elementos presentes e deveria, né, o candidato colocar e justificar esses elementos, para depois analisarmos aí os danos. Os danos materiais, o caso é de fato do produto, tá, pessoal? Como nós sabemos, o STJ, ele analisa como fato do produto essa questão de corpo estranho em alimentos. Então, tínhamos, né, danos materiais 2.500 em relação aos remédios, dos 5 dias de internação, né, e tínhamos a questão do cursinho, os R$ 1.000. Quanto aos 2.500 os remédios, eu acho aqui que era que, né, a banca considerou, estou seguindo também o que a banca colocou, mas eu acho correto, né, os 2.500, embora o enunciado não deixasse claro o que era eventualmente para fins da pandemia, mas da Covid, né? Da- do tratamento da Covid. Mas não disse que era da Covid. Então, né, eu particularmente aqui, falou da internação hospitalar dos 5 dias, né, pela infecção gastrointestinal. Então, para mim, os 2.500 não tinha a ver com a Covid, tinha a ver com o tratamento. E fato é que também a ré não apontou o contrário, né? Então era incontroverso que foi remédio para tratamento desse problema. Quanto ao cursinho, também a banca colocou, aqui eu acho que era mais também era razoável não rejeitar o pedido, tá? Mas o melhor para mim era acolher, inclusive como a banca também colocou. Por quê, pessoal? Mas ela podia ainda frequentar, né, nesses 2 meses. O problema é que ela ficou abalada com o problema da filha internada, né, é, pela ingestão e depois pela Covid. Claro, nós vamos ver na sequência a questão da Covid, para mim, pela teoria do dano direto e imediato, também aqui, como eu disse, o espelho foi muitíssimo sucinto, eles não entraram em mais detalhes, tá? Mas a questão da Covid não dava para imputar aqui a ré pela teoria do dano direto e imediato, da jurisprudência majoritária, né? Embora com as controvérsias doutrinárias, né? Mas não dá para dizer que o problema da Covid pode ser imputado ali à ré de forma direta e imediata, né? Não tem nada a ver com o produto em si. Mas ela contraiu no hospital. Não tinha elemento de prova quanto a isso. E por mais que era provável que ela, né, tenha contraído no hospital, ainda assim, pessoal, eu acho que sai da relação de causalidade. E a gente tem que lembrar que aqui não é direito penal, né? Não é teoria da conditio sine qua non, da equivalência das condições. Aqui é teoria do dano direto e imediato. Então, também aplicada à responsabilidade civil do Estado, né, que também é objetiva. Enfim, para mim, a questão da Covid não poderia ser sopesada, tá? Na quantificação aqui. E aí eu já coloquei em relação ao cursinho, né? Porque teve um período, claro, ligado, né? Ficou 2 meses sem frequentar. Então não teria direito. Por isso que eu acho que seria também aceitável, não seria o caso pela teoria do dano direto e imediato, porque o restante do problema era da Covid. Mas também tem a questão do psicológico, a pessoa que passa ali um tempo com o problema, né, da filha, com a infecção, isso abala a continuidade dos estudos e eu acho que dava para fundamentar nesse sentido. Por isso que eu concordo com a banca, porque eu me vi na situação da mãe ali, né, com a infecção, ainda que a Covid não seja imputável à ré, na minha compreensão também, eu penso que tem a ver com a origem do abalo, né? Uma pessoa que perde um período de aulas ali, ela perde ritmo, tem muito conteúdo a rever, enfim, né? Eu acho que tinha fundamentação para devolver. Embora na prática eu não veja, né, grandes fundamentações nesses casos. Ou concede ou não concede, fundamenta aqui ou acolá, mas às vezes bem direto, né? Mas eu fundamentaria nesse sentido para acolher também, e é o que eu coloquei, o que está também no espelho. Quanto aos danos morais, ainda falando aqui, né, da primeira autora, né,
aliás, danos materiais era só da primeira autora, danos morais nós tínhamos da primeira e da segunda. Aqui, que era o ponto, digamos, nevrálgico aqui, central da controvérsia, era o entendimento do STJ, que foi muito polêmico, que a segunda sessão pacificou, por maioria, mas pacificou, que ainda que não haja ingestão do alimento, havendo corpo estranho, isso é caso de indenização por danos morais. Pela, né, sentimento de vulnerabilidade do consumidor, o próprio aborrecimento que vai além do mero aborrecimento nessa situação. A linha vencida disse que era mero aborrecimento, né? Mas aqui vai além, né, pessoal? Tem uma situação de desgosto ali muito grande, né? Às vezes ela só de ver e com, né, e um certo trauma com a situação, uma barata, ou no caso aqui uma perereca, né? Enfim, foi o entendimento que prevaleceu no STJ, quanto à primeira autora tinha danos morais em re ipsa, né? Não precisando aí comprovar nenhum tipo de abalo psíquico, e já se depreende desse tipo de situação pela vulnerabilidade e ausência de segurança para o consumidor. E eu concordo inteiramente com o STJ, né, com o que prevaleceu. Quanto à quantificação, era importante aqui, pessoal, né, aplicando o método bifásico, né, do STJ, primeira fase a gente considera um grupo de casos para chegar na jurisprudência no valor médio, né, e na segunda etapa a gente vai para as peculiaridades do caso concreto. Eu, né, aqui é difícil, a gente não tem, né, também um estudo de caso, como a gente tem caso de morte, né, maior, mas eu vejo aqui em média R$ 5.000, eu diria como média R$ 5.000 nesses casos. Alguns falam em 10, outros em 5, mas em suma, né, o mais importante era falar no método bifásico, adotado pelo STJ, para daí chegar na quantificação. Para a primeira autora, eu sugeri 10, porque ela como mãe, também teve um abalo, né, ainda que por ricochete, da filha, né, passar pela infecção gastrointestinal. Então, analisando as peculiaridades, na segunda fase eu subiria um pouco para 10.000. Para a filha, o que era fundamental era colocar um valor maior, porque a filha, ela ficou, né, ela não apenas ingeriu o alimento, ela ficou com uma infecção, né, internada por 5 dias em razão disso, com febre e tal. Eu sugeri 50.000 para a filha. Teve gente que colocou 300.000, como, né, já havia um pedido. 300.000, pessoal, eu acho que era muito, tá? É, E pessoal, só um segundinho, eu estou vendo aqui que é o mesmo link. Desculpe, tinha me avisado, tá? Tinha me avisado que tem aula da pós agora começando e o professor Gerson acabou de entrar, grande mestre. Estou só finalizando a sentença, tá, professor Gerson? E já vamos para a aula. Tinha me avisado isso e eu acabei me alongando aqui. O caso é um pouco mais complexo, né? Com muitas questões, uma prova. Peço desculpas aí, obrigado pela compreensão, professor, e também algum colega aí que está aguardando a aula da pós, acabou de ficando no mesmo link, por isso que a aula foi até antecipada, né? Mas, enfim, já estamos caminhando aqui mais para o final, tá? Pessoal, então, quantificação para filha maior, por esses motivos, eu sugeri 50, 300 para mim era muito, tá? Porque para morte, o STJ considera 300 a 500 salários mínimos. 300.000 reais, como alguns acolheram no pedido inicial, né? Ficava muito próximo disso, eu acho que era um valor exagerado. A banca não apontou valores, tá? Mas o que eu colocaria a título de sugestão. Quanto, pessoal, ao desvio produtivo, a banca disse que não se enquadra na teoria. Muitos acolheram, eu não acolheria, assim como a banca. Por quê? Desvio produtivo é quando o consumidor, ela foi o Marcos de Saúne, né? Ele criou a teoria para quando o consumidor tenta resolver um problema administrativamente, que seria resolvível administrativamente, e não consegue, e perde tempo com isso. No caso, simplesmente o que nós tínhamos era um pleito indenizatório que tem que ir para a justiça, né? Pode resolver antes? Pode. Mas simplesmente o que a autora tinha feito era ligar para o saque pedindo 300.000. Então, isso não foi de perda de tempo, típico da teoria do desvio produtivo. Então, a banca disse que não, eu concordo também, em que não havia. Ah, mas houve perda de tempo com a doença da filha. Sim, mas para isso tem o dano moral também, pelo abalo com a situação, né?
Perda de uma chance, não tinha, porque nós sabemos, né, que é uma categoria intermediária entre os danos emergentes e os lucros cessantes. Perda de uma chance, origem francesa, né, perte d'une chance, aqui a chance tem que ser real e séria. Ela estava fazendo um curso tinha 3 meses, não tinha nenhuma demonstração de que a chance era real e séria de aprovação, estava na primeira etapa, o STJ, acho até que eu coloquei sim, o STJ tem caso de que o cara não pôde participar da segunda etapa por uma ilegalidade, e o STJ negou a perda de uma chance, na segunda etapa, ela estava ainda na primeira, isso era de fundamentar também, para dizer que não havia uma probabilidade concreta, real, de uma aprovação, já que ele estava na primeira etapa e ainda com um tempo curto de preparação. Danos estéticos também não seria o caso, pessoal, e aí eu justifico porque, primeiro, porque era o problema pulmonar não é dano estético. Segundo, que isso tem a ver com a Covid, que pela teoria do dano direto imediato fica fora. E terceiro, pessoal, porque quanto às manchas das injeções, além, ainda que tivesse a ver com aquele período da infecção gastrointestinal, na verdade, passageiro, né? Então, assim como a perda de peso. Então, isso não é caso, embora fosse o caso de dizer que é admissível, né? Acumulação de dano moral com dano estético, súmula do STJ, né? Entendimento simulado, acho que é 367, ainda assim, no mérito não havia dano estético. Responsabilidade do mercadinho, tinha revelia, mas não tinha efeitos materiais, porque a outra ré contestou, e quanto à responsabilidade dele, né, o julgamento era de improcedência, porque o artigo 13 diz que ela é subsidiária, e no caso aqui nós tínhamos, como nós vimos, né, uma situação em que nada se demonstrou daquelas hipóteses do artigo 13, nem a ausência de identificação do fabricante, importador, enfim, e nem aquela hipótese que era a que tinha mais pertinência com o caso de conservação. E aqui era muito evidente, porque como, logicamente, o bratáquio, né, a perereca foi colocada dentro, se era uma embalagem hermética, fechada, como só ia acontecer nesses casos aqui, logicamente isso foi no momento da fabricação. Não o vendedor, o comerciante, abrir e colocar uma perereca lá dentro, né, pessoal? Então, por isso, o caso era de improcedência, porque não é solidária para o comerciante. Isso o STJ diz, também coloquei nos comentários escritos. Para o dispositivo, pessoal, então como que ficava? Eu deixo aqui para vocês, né, um modelo de dispositivo. Tínhamos uma decadência do direito à restituição do valor, tinha passado mais de 30 dias, artigo 26, inciso 1º, como a gente viu, julgando parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a ré Sadigão, muitos condenaram solidariamente, não era o caso, como a gente viu, pagamento de danos materiais, e aí eu coloquei aqui 13.500, aqueles 2.500 mais os 1.000 que nós vimos, corrigido do evento danoso, súmula 54, né? Taxa Selic engloba juros e correção, juros também, né? Desde evento danoso, súmula 54 do STJ. Condenada também a danos morais, aí o valor de 10.000 para a primeira autora, para Michael Jordan, né? E para a segunda autora, danos morais no montante de 50, como a gente viu. Como não dá para corrigir monetariamente lá de trás da data do evento e só do arbitramento, só aqui da sentença, como que nós vamos fazer? Não dá para botar taxa Selic, porque ela engloba juros e correção. Como que na prática a gente resolve? Nós colocamos correção juros de mora desde o evento danoso, súmula 54 do STJ, o STJ continua dizendo, né, inclusive a segunda sessão ratificou isso, os juros moratórios retroagem, mas a correção vem do arbitramento. E aí a correção a partir da sentença pela taxa Selic, que já engloba juros e correção. Antes do evento danoso até a data da sentença, aplicamos só juros moratórios de 1%, que é a taxa dos juros, né, ao 406, remete para a taxa de juros vigente. Como não dá para aplicar Selic, aplicamos a N, que é 1% aqui ao mês. Coloquei 70%, aqui tinha várias configurações, mas eu sugeri 70%, a banca não disse nada, mas eu coloquei 70% das custas para Ré Sadigão, as autoras com 30%, quanto às autoras, suspensão da exigibilidade, né, porque
gozavam da gratuidade de justiça. Honorários de sucumbência, 10% do valor da condenação, Sadigão também com 70%, e parte requerida com 30%, e também aqui com a suspensão, né? O mercadinho de esquina não se fez representar por advogado, então, embora para ele o julgamento seja de improcedência, a gente não condenava em honorários. Revogação da liminar, por quê? Porque o problema do tratamento fisioterápico estava ligado a Covid, né? Então, por isso, revogação da liminar. No mais, procedimentos de praxe aqui, as últimas providências que a gente sempre vê. Como, né, avançamos bastante aqui, deixo aqui aqueles nossos 4 passos que sempre falamos, né, na realização de provas de sentença e provas excursivas, né? Lembrando que prova de sentença, muitos detalhes, então tem que ter uma repetição, destaques dos pontos, né, para não esquecer nada, fazendo um brainstorm, despejando tudo ali do que vem, para então montarmos o esqueleto da nossa sentença e chegarmos nessa configuração. E finalmente, só então, depois de resolvida, executarmos, colocarmos isso num texto. Finalizando, os últimos minutinhos aqui, conteúdo jurídico, a gente sempre compartilha aí os erros. No conteúdo jurídico, alunos que não acolheram a decadência naquela parte que nós vimos, alunos que não muitos não acolheram, a maioria não acolheu, alunos que não citaram dispositivos legais quanto a cada tópico, não mencionaram o entendimento do STJ, sobretudo na questão central que a gente viu, né, daquele entendimento da segunda sessão, da configuração do dano moral. Alunos que julgaram o mérito do pedido contraposto sem fundamentação adequada, porque eu disse que a banca não considerou, né? Mas eu considerei se fundamentasse com base naqueles precedentes do STJ que eu coloquei nos comentários escritos. Então, quem não fundamentou adequadamente e julgou simplesmente o pedido contraposto, desconto. E finalizando aqui, pessoal, eu só ver aqui não era só uma mensagem do professor, mas depois eu já respondo aqui. E finalizando, pessoal, na redação. E só vários também, eu lembrei aqui, colocaram responsabilidade solidária dos dois réus, que não era o caso também, foi um erro muito frequente. Os erros na redação jurídica: condeno a pagar, nunca crase antes de verbo. Hematomas não tem o condão. Sujeito é plural, tem que ter o acento circunflexo, no vem e no tem. Partindo-se do pressuposto de que os fatos narrados pelo autor, a vírgula, são verdadeiros. Não dá para colocar essa vírgula, separou o sujeito, ainda que longo era o sujeito da oração, e o verbo, não dá para separar o sujeito e o verbo. Impende ressaltar, vírgula, que a autora não tem por que essa vírgula. Parcial razão assistem às autoras. O sujeito aqui é parcial razão, não é as autoras. Então, parcial razão assiste às autoras, né? Aqui, na verdade, né, tá invertida, né, a frase, mas em suma, é a parcial razão que assiste às autoras, né, exatamente, o sujeito, né? Então, não é as autoras que são o sujeito aqui. Passo, portanto, a análise dos danos, aqui faltou a crase. Passo, portanto, a análise, ao exame dos danos. Mandou para o masculino, chama o outro, tem que ter a crase. Alegam as requerentes, em apertada a síntese, que erro na vírgula. Alegam as requerentes, vírgula, em apertada síntese, vírgula, que no dia tal. No que tange à responsabilidade do comerciante, faltou a crase, coloque nessa construção. No que tange aos danos morais, no que tange à responsabilidade do comerciante, chama a preposição, então tem um a preposicionado com crase. A título de danos patrimoniais, nunca vai crase antes de palavra masculina. Então, esses foram os erros mais frequentes, mais comuns aí que compartilhamos nessa rodada. Prova longa, né, Cleusa? De fato, era uma prova bastante pontos para a gente resolver, mas conseguimos analisá-los todos aqui para a gente aprender com uma prova aí da magistratura estadual, essa do TJ Goiás, a última agora, recém-realizada. Ok, pessoal?